Bem-vindos ao canal Mistérios do Passado, onde exploramos o lado mais sombrio e misterioso da história. Hoje, vamos embarcar em uma jornada ao passado e descobrir as comidas que alimentavam as civilizações antigas e que podem ter um sabor tão intrigante quanto suas histórias. Hoje, desvendaremos os segredos de receitas e pratos que sobreviveram ao teste do tempo, revelando como os nossos ancestrais se alimentavam e, mais importante, o que essas escolhas alimentares nos dizem sobre eles. Do apogeu da Roma Antiga, onde iguarias exóticas eram a marca de uma sociedade opulenta, à Idade Média, com suas práticas rústicas e adaptativas, dos vikings nórdicos, cujas técnicas de preservação eram uma questão de sobrevivência, até a sofisticada e variada culinária da China antiga, cada era e cultura tem suas próprias histórias a contar. Mas por trás de cada prato, há mais do que simples ingredientes e técnicas culinárias. Existem mistérios, tradições e histórias de pessoas que moldaram suas vidas ao redor da comida. O que esses pratos revelam sobre o que significava viver, lutar e prosperar em tempos tão distantes. À medida que exploramos essas iguarias antigas, faremos uma viagem através do tempo e das sombras da história, preparados para descobrir os sabores que moldaram civilizações e as práticas que desafiaram as limitações de seus tempos. Em cada prato, encontramos um fragmento de uma era perdida, um vislumbre do que uma vez foi e um convite para explorar os segredos que ainda permanecem escondidos no crepúsculo da história. Prepare-se para um banquete de descobertas e mistérios enquanto começamos nossa jornada pelos sabores e segredos das épocas antigas. Que comecem as revelações. Na Roma Antiga, os banquetes eram mais do que simples refeições, eram eventos grandiosos, repletos de opulência e excessos. Entre as iguarias mais intrigantes e, para alguns, perturbadoras, estava o garum. O garum era um molho fermentado feito, a partir de peixe e suas vísceras, combinado com sal e especiarias. Os romanos utilizavam uma técnica de fermentação que envolvia a exposição dos ingredientes ao sol durante meses, criando um líquido de sabor intenso e, para muitos, um aroma igualmente forte. Esse molho era tão central na culinária romana que se dizia que estava presente em praticamente todos os pratos. Embora os relatos descrevam o garum como um deleite para os romanos, a combinação de ingredientes fermentados e o processo de fabricação resultavam em um cheiro que poderia ser insuportável para aqueles não acostumados. Imagine a cena: ânforas de garum repousando ao sol, exalando um aroma pungente que permeava o ambiente. Além do garum, o menu dos banquetes romanos incluía pratos exóticos como o dormice, que eram assados e recheados com uma mistura de nozes, especiarias e, às vezes, mel. Esses pequenos roedores eram servidos como uma iguaria requintada, um sinal de status e riqueza. Os romanos também apreciavam o libum, um bolo de queijo, que fazia parte das ofertas aos deuses durante rituais. O libum era frequentemente servido em banquetes e era feito com queijo, farinha e, às vezes, mel. Seu sabor, uma combinação de doçura e salgado, contrastava com muitos dos pratos salgados da época. Os banquetes romanos eram ocasiões para exibir não apenas a abundância de comida, mas também o status social. Servidos em mesas de mármore, com sofás ao redor, esses eventos eram uma exibição de poder e riqueza, onde cada prato, desde os mais simples até os mais extravagantes, tinha um papel no espetáculo. Assim, a culinária romana não era apenas uma questão de sustento, mas uma forma de mostrar riqueza e status. Cada prato carregava consigo a marca de uma era fascinante e complexa, onde a comida e o poder se entrelaçavam de formas surpreendentes. A Idade Média foi um período de contrastes, marcado tanto pela opulência dos nobres quanto pela simplicidade dos camponeses. A culinária medieval reflete essas diferenças, revelando uma era onde a comida era tanto um sinal de status, quanto uma questão de sobrevivência. Entre os pratos mais comuns da época, estava o pâté, um ensopado espesso que podia variar de um simples mingau de grãos a uma mistura rica de carne e vegetais. Era a base da dieta medieval, adaptável às variações regionais e aos ingredientes disponíveis. O pâté era cozido lentamente em grandes caldeirões, muitas vezes sobre fogueiras, e oferecia uma refeição nutritiva que podia alimentar grandes famílias ou comunidades. A simplicidade dos ingredientes, grãos, legumes e, quando disponível, carne contrastava com a complexidade dos temperos que eram usados para dar sabor.
Ervas e especiarias como cominho e pimenta eram altamente valorizadas e utilizadas para transformar o ordinário em algo mais apetitoso. Em contraste com o pâté, a alta sociedade medieval desfrutava de pratos mais sofisticados. O blancmange é um exemplo fascinante. Este pudim branco, feito inicialmente com carne de frango e amêndoas, era um prato refinado, muitas vezes servido em banquetes de gala. Embora o conceito possa parecer estranho para os paladares modernos. O blancmange era considerado um símbolo de status e sofisticação. Com uma base de frango desfiado, farinha de arroz e leite de amêndoa, o blancmange era misturado e cozido até atingir uma consistência de pudim. Às vezes, era adoçado com mel e aromatizado com especiarias. Sua textura cremosa e cor branca o tornavam um prato visualmente atraente. Os alimentos medievais também incluíam itens como pastilhas, pastéis recheados, que eram uma forma prática de transportar e consumir alimentos. Esses pastéis podiam ser recheados com uma variedade de carnes e vegetais, e sua casca espessa ajudava a preservar o recheio por mais tempo. Era uma solução engenhosa para viagens e os banquetes medievais eram eventos grandiosos, onde pratos sofisticados eram servidos em grandes quantidades. A comida não era apenas uma questão de sustento, mas um espetáculo de riqueza e poder. A apresentação dos pratos era muitas vezes elaborada, com decorações e arranjos que refletiam a importância do anfitrião. A culinária medieval, com suas complexas combinações de ingredientes e técnicas de preservação, oferece uma visão fascinante de uma época em que a comida era um reflexo tanto das necessidades quanto dos status sociais. Cada prato, de simples a sofisticado, conta uma história de sobrevivência. Essa viagem pela culinária medieval revela como a comida moldava e era moldada pelas condições da época. Na próxima parte, exploraremos os alimentos das terras nórdicas, onde a culinária era adaptada ao ambiente rigoroso e às necessidades dos vikings. Nos frios e implacáveis territórios do norte, a culinária dos vikings era uma questão de sobrevivência e adaptação. É um ambiente onde os recursos eram limitados e o clima severo, os vikings desenvolveram métodos engenhosos para garantir a sua alimentação. Um dos pratos mais controversos da culinária viking é o akal, carne de tubarão fermentada. Este prato exige um processo complexo e, para muitos, repulsivo. O tubarão é enterrado sob pedras para fermentar por vários meses, antes de ser seco ao ar livre. O resultado é um alimento com um cheiro extremamente forte e um sabor que muitos consideram adquirido. No entanto, para os vikings, era uma importante fonte de proteína em um ambiente onde a comida fresca era difícil de obter durante os longos meses de inverno. Outro alimento essencial na dieta viking era o skar, um tipo de iogurte denso e ácido, que era consumido diariamente. Feito a partir de leite de vaca ou de cabra, o skar era uma fonte crucial de calorias e proteínas, oferecendo uma alternativa nutritiva em um ambiente. O skar é conhecido por sua textura espessa e sabor levemente azedo. E como o akal, seu preparo e consumo refletem a adaptação dos vikings às condições severas de sua terra natal. Outra parte interessante da culinária viking era a maneira como eles preparavam suas refeições. Utilizavam utensílios rústicos e cozinhavam sobre fogueiras ou em caldeirões de ferro. Métodos que não só ajudavam na preparação de alimentos, como também contribuíam para o sabor robusto e rústico dos pratos. A culinária viking, com seus pratos únicos e métodos de preservação, oferece uma janela para a vida e as condições desafiadoras que esses antigos nórdicos enfrentavam. Cada prato, cada técnica, revela como os vikings conseguiram não apenas sobreviver, mas prosperar em um dos ambientes mais adversos da Terra. Na próxima parte de nossa jornada, exploraremos os sabores da China antiga, onde a culinária se destacava tanto pela sofisticação quanto pela diversidade. A China antiga, com sua rica tapeçaria cultural e histórica, ofereceu uma culinária que era tão diversificada quanto sofisticada. Em uma época onde a comida era não apenas sustento, mas um aspecto central da vida social e espiritual, os chineses desenvolveram pratos e técnicas que ainda ressoam até hoje. Entre os pratos notáveis da antiguidade estava o cao cao, um prato que remonta à dinastia Han, feito com carne de porco, especiarias e vegetais. Este prato era um exemplo claro do uso inovador de temperos e técnicas culinárias da época. O cao cao era cozido lentamente,
permitindo que os sabores se fundissem em uma mistura rica e aromática. A carne de porco, frequentemente combinada com ingredientes como cogumelos e especiarias, refletia a habilidade dos cozinheiros chineses em criar pratos complexos com o que estava disponível. Os dim sum, que têm raízes na dinastia Song, eram originalmente pequenos pratos servidos como parte de um banquete ou para compartilhar com a família. Com o tempo, esses pratos se tornaram uma tradição culinária em si mesmos, oferecendo uma amostra da diversidade da comida chinesa. Os antigos chineses eram mestres na arte de combinar sabores e texturas, criando pratos que eram ricos em sabor e profundidade. As técnicas de fermentação, usadas para criar produtos como o molho de soja, não eram apenas métodos de preservação, mas também maneiras de intensificar o sabor dos alimentos. As festas e celebrações eram uma parte vital da cultura chinesa, e a comida desempenhava um papel central nesses eventos. Pratos sofisticados e bem elaborados eram preparados para marcar ocasiões especiais, demonstrando a importância da comida na vida social e espiritual da China antiga. Enquanto exploramos os sabores e os segredos da China antiga, vemos como a comida é uma ponte entre épocas e culturas, oferecendo uma visão íntima das tradições e inovações que moldaram a culinária de uma das civilizações mais influentes da história. À medida que nos afastamos dos ecos do passado e das sombras dos banquetes antigos, um mistério permanece. Cada prato que exploramos, do pungente garum romano ao intrigante acau viking, carrega consigo segredos e histórias que transcendem o tempo. Essas iguarias, com seus sabores e preparos únicos, não são apenas lembranças de uma era distante, mas portas abertas para o desconhecido. O que realmente sabemos sobre o impacto dessas comidas em suas culturas? Quais segredos permanecem enterrados nas páginas da história e nos cantos escuros das antigas cozinhas? Enquanto examinamos os restos desses pratos, questionamos o que ainda está oculto nas sombras da história. Cada receita, cada técnica, é um enigma esperando para ser resolvido, uma peça do quebra-cabeça que continua a desafiar nossas percepções do passado. Os mistérios da culinária antiga são profundos e, talvez, alguns segredos nunca sejam totalmente desvendados. O que mais se esconde nas brumas do tempo, esperando para ser descoberto por aqueles que têm coragem de procurar? Se os enigmas do passado continuam a fascinar sua curiosidade, prepare-se para as próximas revelações. O que mais podemos descobrir? Quais segredos ainda permanecem escondidos nas páginas da história e nas receitas esquecidas? Fique atento e não perca os próximos episódios. Há muito mais para explorar, e os mistérios que desvendamos apenas arranham a superfície de um passado profundo e enigmático. Até lá, mantenha a curiosidade acesa e continue explorando os segredos que a história tem a oferecer. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo desta jornada intrigante. O passado ainda tem muitos segredos a revelar.